Falei no começo, a gente sempre tá procurando resposta fora da gente, porque é mais fácil. Eu perdi o emprego porque eu sou um bosta? Não, porque o meu amigo passou a perna. Uma porque... força externa. É que nem a culpa, Exu. né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu terceirizo a minha culpa. Ué. Exato. A culpa é E, sua. e por isso que a magia é complicada, porque ela vai falar assim, mano, para de olhar pra fora. Você que é o responsável. Né? Então a gente Mas fala... não tem influência externa nunca? Cara, o grande ideal do mago é você ser livre. Tipo, todo mago discorda de tudo. Provavelmente o Deldébio discordaria de mim de grande coisa que eu tô falando aqui. Mas a única coisa que todo mundo concorda é que o mago é livre. Ele precisa ser livre até pra se escravizar, se ele quiser. Mas livre em que sentido? Livre no sentido de você depender de influências externas. Então, tipo, você não depende mais de nada. Você não precisa de um demônio pra Não precisa fazer de uma coisa, você não nada. precisa de um espírito. Eu não preciso de espírito, eu não preciso de crença. Eu preciso ser quem eu sou. Eu fazer acho o que eu quero. que ele fez uma pergunta interessante, mas não tem uma influência externa? Mas o que não tem uma influência externa? Não precisa nem ser espiritual, tudo a gente tem uma influência externa. É tudo uma soma de... Eu acho que no final das contas, quando a gente entra nesse caminho, porque foi até quando a gente virou amigo do Nino, a gente começou a conversar e eu não conhecia o hermetismo muito a fundo. E aí eu comecei a ler um pouco e eu falei assim, nossa, acho que a gente faz a mesma coisa. Conta como é que ficou amigo. Não, primeiro, o que é o hermetismo? Hermetismo é uma das correntes... como é que funciona a magia? A magia ela tem várias escolas. Então, é que nem uma faculdade. Você tem escola de direito, escola de medicina. Todas elas estão tentando interpretar um pedaço da realidade, né? A magia também tem. Então, você tem ordens hermetistas, você tem ordens telêmicas, você tem ordens de magia do caos. A magia do caos é bem difícil, porque os caras são tudo doido. Mas você tem ordens de magia angelical, ordens de magia planetária, ordens de magia XYZ. O hermetismo ele é uma forma que alguém propôs um dia de você olhar a realidade. Então, o hermetismo, por exemplo, ele influenciou Platão. A história do mundo das ideias do Platão e do mundo sensível é hermetista. Ah, é? Influenciou o das cristianismo ideias também. É um lugar onde você vai lá, em um É onde tem o estado, perfeito. e você busca isso e traz pra realidade. Sim. O hermetismo vai falar que tudo tem... assim, você interpreta tudo assim no micro como no macro. Então, para você olhar o macrocosmos, você precisa entender o microcosmos. E para você entender o microcosmos, você vai entender o macrocosmos. É aquela ideia do que está em cima é igual ao que está embaixo. Assim na terra como no céu do Pai Nosso. Hermes Trismegistus. Mas o que tem a ver com Hermes, o hermetismo? O Hermes Trismegistus, ele foi o filósofo, ou o grupo de filósofos, a gente não sabe, que desenvolveu esse pensamento filosófico. Ah, tá. Ele era um filósofo... A gente não sabe se era uma pessoa ou um grupo, mas ele viveu ali no período helenístico, onde Grécia e Roma estavam invadindo o Egito. Então ele pegou a filosofia que estava sendo desenvolvida na Grécia, com a hierofania do povo egípcio, e transformou numa outra coisa, né, num estudo. Hierofania? Hierofania é o estudo do sagrado, né, do que está por fora. Por fora no sentido assim, não é humano. Né? Entendi. E aí ele misturou essas duas coisas e desenvolveu uma escola de pensamento. Então, o meu jeito de ver magia, por exemplo, ele é muito mais racional do que um cara da Telema, que é um outro sistema mágico. Por quê? Porque a gente vem da filosofia. Né? O nosso sistema mágico vem da filosofia. Então a gente se pergunta como é que o mundo funciona para alterar ele. Mas hermetismo é uma forma de compreender a vida.